18 anos, se iniciou lá nos seus primórdios com otorrinolaringologia e proctologia, mas hoje está distante disso. Nós temos várias especialidades, mas talvez o nosso carro-chefe ainda seja da área do aparelho digestivo. E cada dia mais, chegando novos profissionais, e hoje nós temos a honra aqui de conversar com a doutora Gabriela Marinho, que é gastroenterologista, endoscopista, hepatologista e que está nos dando a honra de participar da nossa clínica, trazendo o seu profissionalismo, o seu conhecimento. E especificamente hoje, pela sua especialidade em hepatologia, como nós estamos no mês de julho e se faz uma alusão ao julho, às hepatites, então vamos conversar um pouco sobre hepatites. Boa noite, doutora Gabriela, seja bem-vinda ao nosso podcast com seu doutor. Primeiramente, agradecer o convite, doutor Augusto. Esse mês, o mês de julho, né, o julho amarelo, em caráter, é um mês importante para a conscientização das hepatites virais. Hepatite é uma inflamação no fígado, pode ser causada por várias coisas, né? Por bebida alcoólica, por ervas, por chás, né? Por medicações. E as hepatites virais, é importante a gente abordar esse tema porque a gente pode prevenir, a gente pode curar. Então, por isso que é importante a gente conscientizar a população e esse mês está aí para a gente poder, né, falar mais sobre, conscientizar todo mundo para a gente poder combater melhor aí essas hepatites. Eu comentava há pouco aqui com a doutora Gabriela que no passado, quando eu fiz faculdade, existiam 3 hepatites. Era A, B e não A, não B, que eram as hepatites virais. Porque não se conhecia ainda a hepatite C, que se iniciou inclusive no ano que eu me formei, em 1989, foi que se descobriu. Mas o que seria realmente, doutora Gabriela, quais são as hepatites virais, quais são os tipos de vírus mais prevalentes, quais são as formas de transmissão, como é que se... Então, nós temos 5 tipos de hepatites, a hepatite A, B, C, D e E. A hepatite A e a hepatite E, né, e a são hepatites que têm transmissão fecal-oral, então basicamente naqueles locais onde a gente não tem um saneamento básico, né, um saneamento adequado, condições precárias, então através de águas e alimentos contaminados, então a pessoa se contamina, é uma hepatite que ela é aguda, então ela pulsa de forma aguda, a pessoa tem, às vezes, pode até ficar assintomático, boa parte das vezes os pacientes ficam assintomáticos e depois cura espontaneamente. Passa com uma síndrome viral. Isso, passa às vezes com uma gastroenterite, às vezes o paciente tem enjoo, uma dorzinha abdominal, uma diarreia, febre, passa como uma virose qualquer, que é uma virose, e depois passa, o paciente se cura e não tem maiores problemas, né? A hepatite ela é mais assim, preocupante na gestante, que tem risco de ela fazer uma hepatite fulminante maior, né? Mas não é tão comum aqui no Brasil, tem algumas áreas mais endêmicas, né? Na região mais oriental, lá na Ásia, mas aqui no Brasil não é tão comum. E a hepatite A, ela pulsa também com alguns episódios de surtos, né? Então, frequentemente a gente tem surtos também, né? Que a gente observa anualmente acontecendo na população, né? De homoafetivos, mas em homens que fazem sexo com homens, a gente tem visto uma prevalência maior, mas pela característica do tipo da relação. E nesses locais, né, vulneráveis que a gente tem a questão da contaminação de água, alimentos, então que a gente observa. Já a hepatite B e C e a D são hepatites que cursam de forma crônica, né? Então a gente tem uma transmissão, né, que pode ser uma transmissão sexual, uma transmissão da mãe para o filho gestante, né, quando a mãe está gestante, onde a gente chama de transmissão vertical, e também tem por contaminação de sangue, hemoderivados, quem fez transfusão, principalmente quem fez transfusão antes de 92, né, 91, 92, antigamente não se faziam triagens, as bolsas de sangue, quem fazia cirurgia precisava fazer transfusão, então não tinha esse controle. Então, né, quem teve, né, transfusão sanguínea, fez cirurgia antes dessa época, é importante também, né, pesquisar. Tá? Então a gente tem, né, essa contaminação das hepatites B, C e D que cursam de forma crônica através de forma sexual, né, então é importante usar preservativo, através da forma parenteral, né,
quando se compartilha agulhas, quem faz, né, uso de drogas injetáveis, então a gente tem essa contaminação, através de acidentes com biológicos, profissionais de saúde, quando a gente tem até assim, algumas situações a gente tem também contaminação, às vezes na própria casa, de fluidos, né? Então, alguns produtos de higiene pessoal, escova de dente que às vezes vai ter sangue, às vezes a pessoa se machuca, o outro vai lá e usa, então tem que ter cuidado, alicates, manicure, pedicure, né? Então, tudo isso é importante a gente ter controle, né? Presto barba, para a gente poder evitar essa contaminação, né, por esses vírus. A hepatite B, ela é muito, né, contagiosa, né? Então, ela é mais contagiosa do que a C e é 100 vezes mais contagiosa do que o HIV também. O vírus C é 10 vezes, né, mais, né, transmissível do que o HIV. Então, para você ver a importância, né, da gente poder informar a forma de transmissão e prevenir. Importante esse detalhe, porque às vezes a gente se esquece ou não se atenta para o fato da transmissão sexual. Exato. Ou seja, é uma doença também que pode ser transmitida através do ato sexual, também através de tatuagens, talvez, dentistas. Dentista, quando a gente não tem ali, né, esterilização adequada. Isso. São ambientes, inclusive conhece quem faz tatuagem, fica 6 meses sem poder fazer uma doação. Isso, pré-requisito, né? Fez tatuagem 6 meses, porque a gente tem tempo, né? Porque você pode ter feito uma tatuagem, ter se contaminado e você ainda não fez um anticorpo para aquela, né, para aquela doença, não produziu. Então, mesmo você fazendo um exame dando negativo, não quer dizer que você não tem, né? Então, você pode ainda desenvolver. Senhora Aparecida da Silva, muito grato por nos acompanhar. O comentário dela é que é o melhor médico da área, deve ser a doutora Gabriela. Mas como é médico, talvez seja a minha pessoa. Muito grato, de qualquer forma, por nos acompanhar e pela deferência. Esses detalhes de tempo de doença também chamam a atenção para saber qual é o tipo de doença. Por exemplo, a hepatite A é a hepatite que se pega muito mais rapidamente. E a B e as outras, quais são os períodos entre a contaminação e o desenvolver de sorotipagem, de estar doente, porque também tem aquela forma que a pessoa pega a doença, passa desapercebido, a hepatite B, pode depois ter a hepatite crônica ativa. Como é que funciona isso, doutor? Geralmente é um período de incubação da doença. É um período de incubação que você se contamina e depois você pode desenvolver sintomas. Depende do tipo de hepatite, às vezes leva dias ou até, né, 30 dias para você desenvolver alguns sintomas, né? Ou às vezes você não tem sintoma nenhum. E tem, né, a fase que vai cronificar a doença. A gente fala que a hepatite ela é crônica quando você tem, né, no caso o vírus ainda positivo por mais de 6 meses. Então, a gente fez um exame, depois de 6 meses a gente repete, ele está positivo, então a gente fala que é uma hepatite crônica, né, no caso na B e na C. A hepatite B, ela cronifica muito quando é criança, quando a criança pega ali por via, né, vertical, a mãe que está gestante passa para o bebê, que vai estar no parto também, na região ali, próxima do parto. Então, mais de 90% desses bebês vão cronificar, porque ele tem um sistema imunológico ainda muito debilitado, até amadurecer, né? Um sistema mais imaturo, até amadurecer, então é mais comum eles cronificarem, mais de 90%, 95% das crianças cronificam. Com o passar da idade, até 5 anos mais ou menos, metade cronifica, metade não cronifica. Quando é um adulto, né, a gente fala que quem pega a hepatite B adulto, eles tendem a cronificar ali em torno de, né, 20%, mais ou menos, até 10% vão cronificar a hepatite B. Já a hepatite C, 75% a 85% das pessoas que se contaminam com a C vão cronificar, eles cronificam muito mais do que a hepatite B. Quando se fala cronificar, significa estar com estado de hepatite constante, inflamação no fígado constante, diferente daquela aguda, que você tem um surto agudo, que inflama e volta a ficar normal. E esse estado de hepatite aguda que cronificou, o paciente vai se apresentar com alguma coisa especificamente, tem riscos maiores de desenvolver câncer? Como funciona isso? Isso que é a grande importância, né, da gente poder prevenir, né, e tratar precocemente esses pacientes que têm hepatite,
crônica, por quê? Quando está inflamando esse fígado por muito tempo, esse fígado, né, inflamado, ele vai, né, virar ali no futuro uma cirrose. Né? Então, boa parte desses pacientes podem evoluir para cirrose, que podem evoluir para insuficiência hepática, para câncer em fígado. Então, é importante, por isso a importância da gente poder, a hepatite C já foi né? É uma das principais causas de transplante hepático hoje, né? E a hepatite B, e de câncer de fígado, tanto a C quanto a B ainda mais do que a C. Então, a importância da gente diagnosticar, né, se tem uma hepatite, uma inflamação crônica, aquilo vai predispor, né, a uma fibrose, que a gente fala, que é cicatrizes no fígado, que levam a cirrose e, consequentemente, ali a insuficiência desse órgão, que muitas vezes é necessário transplante. Alguns pacientes não chegam, né, não conseguem chegar a esse ponto e, às vezes, câncer de fígado. A cirrose, para você que nos ouve, tem uma tão conhecida que a doutora, quando conhece muito bem, ela fala com muita simploriedade. Mas a cirrose é como ela definiu aqui, é quando você tem necrose hepatocelular, tem morte da célula, que se transforma em fibrose e tem regeneração nodular. Então enche de nódulos que ocupam o espaço do fígado, que seria funcionante, e passa a não funcionar. É impossível viver sem o fígado. O fígado ele é um órgão de múltiplas importâncias. Ele tem uma importância no sistema digestório por produzir um líquido próprio, que é a bile, para a digestão, mas ao mesmo tempo ele produz vários fatores de coagulação, produz as proteínas. Aliás, ele é o nosso laboratório, né, doutor? Sim, é uma glândula, né? É uma glândula, assim, a glândula mais importante do corpo humano, né? Então, ele faz o equilíbrio ali de todo o organismo, né? Quando ele está descompensado, está com uma alteração, a gente vê repercussão no pulmão, no rim, no coração, no cérebro, né? Então a gente vê várias repercussões. Então, órgão vital ali extremamente importante, complexo. Então, e na maioria das vezes essas doenças que acometem no fígado, elas são silenciosas. Então, por isso a importância, né, da gente estar tentando diagnosticar cada vez mais precocemente as doenças do fígado. Doutor, a gente ouve falar tanta coisa de tratamento do fígado, mas eu perguntaria especificamente no caso da cirrose. A pessoa que tem uma cirrose, desculpa, da hepatite, a pessoa que tem uma hepatite B ou uma hepatite C, tem um tratamento medicamentoso específico para tornar aquele vírus indolente, para destruir aquele vírus? Como é que funciona isso? Sim, a gente tem, né? A hepatite C, ela é uma hepatite que ela é curável. A gente tem um tratamento altamente eficaz, muita pouca efeito adverso, praticamente nenhum. Então, as pessoas fazem um tratamento ali que dura de 3 meses, mas em torno de 3 meses, e mata o vírus, tá? Então, a gente consegue, né, curar. Já a B, a gente consegue controlar. Ela ainda não tem uma cura funcional mesmo do vírus B. Porque o vírus B, ele se incrusta no DNA da célula do fígado, tá? Ele se incrusta ali no DNA e não tem, hoje em dia a gente não tem ainda terapêutica eficaz para conseguir tirar ele dali, certo? O vírus C ele já é um vírus de RNA, mas o vírus B é de DNA, então por isso também que ele é mais oncogênico, que a gente fala, que é mais predispõe a câncer, porque se ele se liga no DNA, ele favorece também mutações. Então, por isso que ele é mais difícil. A gente consegue, né, uma cura que a gente fala sorológica, né? A gente consegue criar anticorpos contra ele por um tempo de tratamento. Às vezes o próprio organismo sozinho vai conseguir fazer isso, né, de forma a controlar a doença, mas a gente não consegue definitivamente tirar ele ainda, né, do fígado. A gente consegue controlar muito bem, né? A gente costuma falar que o vírus, aprendi com uma grande professora, bem, né, doutora Maria Lúcia, referência em hepatites virais, lá em São Paulo, que o vírus C é como se fosse uma fotografia. A gente viu ele, a gente tratou, curou e pronto, acabou ali, né? A não ser que a pessoa vai se contaminar novamente, a gente trata novamente a mesma coisa. Já o vírus B, a gente acompanha ele como se fosse um filme, né? Ele tem fases, ele tem etapas, tem capítulos
no acompanhamento, na infecção dele e que pode ser que a gente tenha necessidade de tratar ou não. Então, é um paciente que a gente tem que estar o tempo todo ali acompanhando, né? Para ver se tem indicação do tratamento, se não tem indicação do tratamento, né? E iniciando o tratamento, mas ainda esse acompanhamento de perto. Em que pese o vírus B não ser tratado, mas ele é vacinável, né? Exatamente. E talvez esse aspecto que seja interessante, que logo ao nascer faz parte do calendário vacinal, as crianças já saem do berçário, né? Exato. Por assim dizer, Vacinado. vacinadas. Essa vacina funciona mesmo, dá certo? Funciona, Confere né? uma imunidade? Então, o C tem cura, o B tem uma prevenção. O C a gente não tem vacina, mas o B a gente tem, né? Então, a vacina que já dá na infância, tanto que a prevalência hoje do vírus B está maior nos adultos. Por quê? Porque as pessoas estão esquecendo de se vacinar, né? As pessoas, a vacina na infância, depois às vezes a imunidade vai caindo, às vezes precisa fazer o reforço na fase adulta, e não faz, né? Então é importante avaliar, né, a sua sorologia, que é o exame, claro, se você tem ele positivo ou não, se você tem a imunidade para o vírus B, para poder, né, se não tiver, vacinar novamente. Que é dosagem do anti-HBs. Anti-HBs. Isso é aquela velha história, a pessoa tomou as 3 doses padrão e o anti-HBs continuou lá embaixo, em 10. A gente repete a vacina. Até 10 o valor, né? Está acima de 10 a gente não repete a vacina, né? Passou de 10, Está menos que 10 aí a gente repete de novo. Repete mais uma vez as 3 doses, né? E depois que terminou a gente vê se esse paciente ele vai fazer, né? a viragem, a sua conversão dele. Se ele não fizer, ele não vai fazer, a gente não tem indicação de repetir. Ou seja, ele é um paciente que ele é suscetível a se infectar. Não vacinado, né? Não adianta a gente cuidados. repetir, ter os cuidados, se prevenir, os preservativos, ter seu material lá para você que a pessoa não cure, para, né, evitar compartilhar itens pessoais, cuidado com tatuagem, ir num local adequado para você, né? Que usam métodos, né, eficazes para a esterilização, então tudo isso é importante. Veja, já falamos 2 vezes sobre tatuagem aqui, ninguém aqui é contrário de tatuagem. De forma nenhuma, isso é de foro íntimo, cada um faz o que quiser. Estamos apenas chamando a atenção que você deve ter a certeza de que o ambiente que você faz a tatuagem segue os critérios de materiais que sejam esterilizados ou preferencialmente descartáveis, assim como no tratamento dentário. Nosso tratamento médico teria o mesmo risco, mas tudo que a gente usa é esterilizado para a gente ter a segurança de que nada disso tem. Sueli Silva, muito obrigado por nos acompanhar. Pergunta se neoplasia é câncer. Às vezes a gente usa uns termos e se esquece que quem ouve talvez não entenda. Neoplasia é um termo de novos crescimentos celulares. Se essa neoplasia é de células estranhas, células cancerosas, essa neoplasia é um câncer. Mas existe neoplasia benigna e maligna. A maligna é o câncer. E Osália Siqueira pergunta quais os sintomas desses vírus. Eu creio que a doutora Gabriela já disse aqui ao início, mas a gente pode repetir. O que esses vírus causam, doutora, como sintomas? Na maioria das vezes não tem sintoma algum, esse é o problema. Esse é o problema, Osália, não sentir nada. Às vezes a pessoa não sente nada, né? Às vezes ela pode ter sintoma, né? Na fase aguda, ou às vezes a agudização naquelas... Quem tem o crônico, às vezes pode sofrer a agudização da doença, principalmente no peito, e aí pode cursar com alguns sintomas, de cansaço, falta de apetite, às vezes uma dorzinha abdominal, enjoo, pode ficar meio amarelado, os olhos meio amarelados, né? Então podem ter esses sintomas. Mas às vezes são sintomas muito inespecíficos, um cansaço, às vezes é só um cansaço, né? Então... Talvez seja até aquilo que os pediatras falam tanto para as mães, isso é uma virose. As viroses se comportam muito parecidas. Às vezes ela vem uma crise, você acha que está com uma gripe, um mal-estar, uma dor epigástrica, uma inapetência, uma moleza, uma fraqueza, uma febrícula. Quando vem a icterícia, que é ficar amarela, chama atenção. Bom, essa virose provavelmente está cometendo o fígado, mas nem sempre aparece. E a hepatite D? Ela tem a vacina, tem o tratamento, não tem nada? Como é que é? Tem vacina. A hepatite D ela só acontece em quem tem hepatite B. Né? Ou o paciente se contaminou junto, a hepatite B junto com a D, já um presentinho ali junto da D, ou, né, ela se contamina posteriormente. Mas ela precisa ter o B, porque o D ele precisa do B para ele
infectar a célula, ele precisa estar dentro do peito para poder infectar. Então é impossível o tratamento, né, a gente faz de forma conjunta, é uma hepatite que ela é mais grave, mais risco para evolução mais rápida, para cirrose, para câncer, tratamento, né, às vezes é mais difícil, é uma hepatite mais grave, né, quando tem os dois. É mais comum a gente ter o vírus D ali na região norte do país, né, na região norte, no Amazonas, a área do Amazonas. Quando se fala de hepatite, de cirrose, no começo a senhora falou aqui sobre os riscos de tantas coisas, de indução de doenças ao fígado, que não necessariamente são virais. Por exemplo, existe uma hepatite medicamentosa, uma inflamação do fígado. Existe uma hepatite por uso dessas substâncias que talvez hoje estão tão popularizadas, alguns chás, algumas coisas. Como é que funciona isso? Tudo isso realmente existe? A gente tem que tomar esse cuidado? Existe. A hepatite aqui não viral, no caso? Não viral, né? Assim, a hepatite é uma inflamação do fígado. Qualquer coisa pode, né? Temos vários motivos para inflamar esse fígado. Pensa que o fígado ele é um órgão, né? Tudo que a gente vai comer vai passar para o nosso intestino, vai cair na circulação e aí vai passar pelo fígado para ser metabolizado. Ele metaboliza a substância, ele metaboliza a maior parte das medicações, das toxinas, tudo que é presente em alimentos, né? Porque o alimento é natural, que ele não tem as substâncias, ele tem componentes de substâncias, tanto que a maior parte das medicações são feitas a partir de plantas, de ervas. Então, tem toxinas que vão passar pelo fígado e vai ser metabolizado por esse fígado. Algumas pessoas que têm mais predisposição, né, e aí ingerem medicamentos, ervas, chás, vão passar pelo fígado e se elas têm predisposição, vão inflamar. Não tem como a gente saber se essa pessoa tem predisposição ou não, né? Mas quando a gente junta também um monte de substâncias que esses pacientes tomam ao mesmo tempo, imagine como esse fígado fica, né? Eu acho que ele fica doido. Tem um monte de coisa aqui para metabolizar. Tem reação, né? De medicações, de ervas que vão fazer, né? Aumentar, né? O efeito de certas medicações que às vezes são mais tóxicas para o fígado, então tudo isso é importante. Então se a gente quer, né, então é uma grande, uma fake news, né, quando fala que existe medicamento hepatoprotetor, né, protetor para o fígado, não existe. O que seria protetor para o fígado é você evitar isso, você descansar, repousar, é você repousar o seu fígado. Infelizmente, a gente não tem uma erva, um chá ou uma coisa específica que vai proteger seu fígado. Pelo contrário, ele está fazendo ele trabalhar mais, está dando alguma coisa para ele metabolizar. Então, se tu quer proteger ele, deixar ele descansar, evitar fazer esse uso de um monte de medicação, um monte de erva, de chá, de fitoterápico, de medicação que é natural. Sem nenhuma comprovação científica. Sem comprovação. Olha só a importância desse assunto. A gente está falando de hepatites virais, mas a gente não pode deixar de chamar a atenção de algumas coisas. Existe realmente na população, em alguns profissionais que talvez não sejam conhecedores do que estão falando, com certeza, dos hepatoprotetores. É justamente isso que a doutora está dizendo. Não tem como você usar alguma coisa que proteja o seu fígado. Tem como você parar de usar coisas que façam mal ao seu fígado. E por vezes esses chás, essas bebidas, eles podem estar ali fazendo mal. Sobre as hepatites virais, doutor, nós abordamos aqui a forma de transmissão, os sintomas, o tratamento, a vacina. Tem mais algum aspecto que chama a atenção? Que a senhora se lembre? Que seria interessante comentar? O tratamento, né, que é importante as pessoas entenderem que o tratamento ele é muito eficaz, principalmente, né, no vírus C. Então a gente consegue fazer um tratamento de curto período. Antigamente era um tratamento longo, de 1 ano, hoje a gente já tem um tratamento praticamente sem efeito colateral. Uma vez que você se contamina com vírus C, é muito comum às vezes acontecer, quem se contamina com vírus C, ele vai ter lá o exame do anti-HCV positivo, né, para o resto da vida, né? E esse anti-HCV, esse anticorpo, ele não te protege de uma nova infecção, então a pessoa ela pode se contaminar novamente. Diferente do vírus B, quem vacinou
ele tem o anti-HBS, ele te protege. Já no vírus C a gente não acontece isso, então não tem essa proteção. Esse anticorpo, ele não é um anticorpo que vai te proteger, né? Então é importante quem já tratou, né, continuar a prevenção. Você não está, né, imune a se recontaminar com o vírus C. Isso às vezes acontece bastante. Bom, vimos aqui a importância de como se contaminar e como evitar, a importância de vacinar para quem é vacinado e a importância de tratar e de ficar atento para não pegar a doença novamente, já que ela existe no mundo, que ela é prevalente e é fácil de pegar. Mas aproveitando a presença da doutora Gabriela aqui, que conhece tanto de fígado, a gente vai mudar um pouquinho de assunto. Sair das hepatites virais e continuar nos assuntos de fígado. A gente ouve hoje, doutora, as pessoas estão assustadas com a esteatose hepática. Fiz ultrassom, meu fígado é burro, e agora? E a gente sabe que existe a doença hepática, gordurosa hepática não alcoólica, existe a esteatohepatite. E como é que funciona para a gente informar o paciente? Olha, seu fígado... E outra coisa é que as pessoas querem um remedinho para a doença. Chá. É um chá para ver se emagrece o fígado. Aí pronto. Será que para emagrecer o fígado tem que emagrecer a pessoa toda, só o fígado? O que é a esteatose hepática? E o que assusta às vezes é que a gente vê não só a gordura no fígado, mas já vê dosagem de exame de sangue, das transaminases, etc., já elevadas. Como é que se conduz isso? A esteatose hepática, que é a gordura no fígado, ela pode ser reflexo, né, do metabolismo, né, da parte metabólica da pessoa, que já não é boa. Às vezes a pessoa já tem um colesterol elevado. Inclusive, essa pessoa ela pode ser magra, porque tem gordura no fígado, né? Então, ela já tem um metabolismo, né, uma parte metabólica alterada, uma resistência à insulina, uma alimentação inadequada. Algumas outras causas, inclusive o vírus C, ele pode causar gordura no fígado. A gente tem um genótipo do vírus C, o 3, que às vezes a pessoa tem gordura no fígado. Então, quem tem gordura no fígado, a gente tem que investigar para várias outras causas também, né? Hemocromatose, pode dar, né? O fígado, né? Com gordura no fígado. Então, várias doenças podem causar muita gordura no fígado, então isso a gente tem que investigar também, né? E essa parte metabólica da pessoa, né? Às vezes a pessoa é magra, inclusive tem gordura no fígado. E o tratamento basicamente é a perda de peso. A gente vê que os pacientes que perdem de 5 a 10% do peso, a gente já tem praticamente normalização dos exames da inflamação desse fígado. Né? A pessoa, aquelas transaminases, né? TGO, TGP, basicamente o que mais altera é a GT, que a gente vê gama GT, e a TGP, que são as que costumam alterar mais, tá? Mas, né, não necessariamente o paciente que tem a gordura no fígado, ele vai ter elas alteradas, e não quer dizer que ela não tem inflamação. Então, o paciente ele pode ter gordura no fígado, ele pode ter essa gordura no fígado e ter os exames normais e ele pode ter inflamação no fígado. Por que é importante a gente saber se ele tem inflamação ou não? Porque ele pode evoluir para cirrose. Hoje, uma das principais causas de cirrose é a gordura no fígado. Então, por isso que a gente tem que entender se esse paciente tem inflamação ou não nesse fígado. 30% dos pacientes que têm gordura no fígado e enzimas normais têm inflamação. Como que a gente vai saber se esse paciente tem inflamação ou não com os exames normais? Aí a gente pode fazer alguns exames, que é a biópsia, a elastografia hepática, porque se está inflamando, vai fazer, como o senhor falou, a necrose, vai substituindo por fibrose, e na elastografia a gente consegue pegar a fibrose, né? Então a gente consegue ver se essa doença está avançando ou não. Então não quer dizer que você tenha, tem só uma gordurinha no fígado, meus exames estão normais, não vou num hepatologista. Você tem que ir, porque você pode ter inflamação mesmo com os exames normais. E outra coisa, às vezes a pessoa observa no ultrassom, eu tenho uma estetose grau 1. Tá grau 1, tá vários anos grau 1, é um grau leve. Tá evoluindo pro 2, pro 3. Pra gente não faz diferença se ele tem estetose grau 1, grau 2 ou grau 3, né? Ele pode ter grau 3 e nunca evoluir para cirrose e nunca ter inflamação. Mas ele pode ter o grau 1 e evoluir. Então isso não faz diferença. Né? Então, outros exames complementares que a gente tem que acompanhar esse paciente para poder evidenciar se esse paciente está evoluindo a doença ou não. Se ele tem uma predisposição, hoje a gente tem até testes genéticos para a gente evoluir, para a gente avaliar se esse paciente tem uma agressividade maior, tem mais risco de evoluir para câncer de fígado, né? O câncer de fígado, ele é um câncer que a gente tem, os tratamentos são muito ineficazes praticamente, né?
Então, a gente tem uma evolução muito rápida, ele é bem agressivo, a gente vê que a gente não tem muito tempo. Primeiro porque a gente tende a diagnosticar uma fase mais tardia, né? Então, esses pacientes, eles chegam pra gente numa fase mais tardia e a gente não tem tantas medicações ainda tão disponíveis e eficazes para a gente combater. E a gente tem duas situações em que o câncer de fígado eles podem aparecer sem cirrose. Na maioria das vezes, mais de 90% dos pacientes têm câncer de fígado quando já tem cirrose. Quais são as duas, né, situações que a gente pode ter câncer de fígado em um paciente que ainda não tem a cirrose? O paciente com hepatite B, que ele liga no DNA, então ele pode fazer várias mutações, e o paciente com gordura no fígado. A gente tem pacientes que às vezes não tem cirrose e às vezes ele evolui com câncer de fígado, né? Hoje a gente está vendo isso cada vez mais, que a obesidade ela é uma pandemia de obesidade, né? Então o uso de alimentos industrializados, processados, né? Então a gente está vendo isso com muito mais frequência, principalmente a pessoa é magra, mas ela se alimenta muito mal, ela tem gordura no fígado. Parece que a gente vai cair aqui naquela coisa que médico só fala a mesma coisa. Atividade física e atividade alimentar. Tem que fazer parte do dia a dia. Sim. Importante lembrar. João Paulo, muito obrigado por nos acompanhar. Ele coloca aqui hepatite medicamentosa e com uso de chás. Existe. É claro que medicamentos têm suas indicações e toda vez que você tiver prescrito medicamento, quem lhe prescreveu, um profissional de saúde, deve estar atento aos seus efeitos adversos, indesejáveis, mas deve estar certo dos desejos, dos efeitos desejáveis superam os riscos. Adalgisa Cardoso, muito obrigado, Adalgisa, por nos acompanhar. Tirando a vacina, o que podemos fazer para prevenir? Acho que a doutora já disse aqui que as hepatites B, C, elas são desses cuidados de agulhas, ato sexual protegido, existe a transmissão de mãe para filho no parto, a transmissão vertical, são aqueles cuidados. A prevenção é essa. Tem que tomar cuidado. Se tem tatuagem que sempre vem à cabeça, mas é um dos aspectos onde você pode ser manipulado por agulhas que não estejam devidamente esterilizadas. Quem fez cirurgia há muito tempo atrás, mais de 20, 30 anos. Deixa a doutora responder que é melhor. Né? Mas é isso, tudo isso são. Patrícia Costa, muito grato, Patrícia, por nos acompanhar. Eu tenho um problema de gases e estou com medo. Medo é coisa importante. Gases é uma coisa muito generalizada, né? Mas a gente pode perguntar, o que a gente faz com gases, doutora? É uma pergunta. Assim, os gases, às vezes as pessoas costumam falar que, indigestão é meu fígado. Não, aí já é outra coisa, né? O fígado não dá gases. O fígado não dá gases. Aí a gente já tem que pensar mais na parte intestinal, nas intolerâncias, né? Então a gente tem que pesquisar mais por esse lado. E tem que imaginar também que gases fazem parte do intestino. Muitas vezes é mais uma coisa cultural, você não suporta aquela parte animal que tem gases, eles precisam sair. Tem pessoas que consideram a produção normal de gases e mesmo assim ela vai evoluir com mais sintomas do que quem tem. Às vezes eu tenho uma quantidade de gás X, você tem X, eu tenho muitos sintomas, você não tem. Porque às vezes eu tenho um intestino mais sensível a isso. Então tudo isso, né, tem que ser investigado com o seu gastroenterologista, para ver se tem intolerância, que produz mais gases, ou você não produz, mas você tem uma sensibilidade maior. Então são, né, ramos ali de tratamentos diferentes. É muito bom comentar com isso, porque fígado não dá gases e dificilmente dói. Geralmente dói quando está inflamado. A hepatite pode trazer dor. Na maior parte das doenças do fígado não tem tanto sintoma. Gases certamente não, né? Chega muita gente, eu tô com dor aqui, eu vim ver meu fígado, assim, né? Eu costumo falar, o fígado ele não tem receptor para dor dentro do fígado, né? Então, assim, ele tem uma cápsula que envolve ele, que sim tem receptores ali naquela cápsula. Então, se o fígado crescer rapidamente, alguma coisa assim, né? Ele pressiona aquela cápsula e o paciente vai ter dor. No caso de algumas hepatites agudas, né? O fígado pode crescer e aí pode ter dor ali, né? Mas assim, às vezes pode crescer um tumor, a pessoa pode evoluir para cirrose e não tem nada. Passa totalmente despercebido, sem nenhum sintoma. A própria insuficiência cardíaca às vezes dá dor no fígado por crescimento do fígado.
por dificuldade de retorno. Não tem nada a ver com fígado, é outra coisa lá distante. Nildo Lisboa, qual é o exame que faz para diagnóstico? Talvez esteja se referindo à esteatose, à gordura no fígado. A doutora citou aqui o elastograma. Ele é a elastografia. Estou me lembrando do elastograma, que é do transplante hepático. Não tem nada a ver com elastografia. Tromboelastograma. Pensei lá, a cabeça foi longe. A elastografia é um tipo de ultrassom específico do fígado, que fala sobre se esse fígado tem fibrose, se ele tem algum aspecto. Então é um exame que talvez se equipare um pouco à biópsia, com suas diferenças de um não ser invasivo e outro ser invasivo, mas às vezes um indica o outro. Como é que funciona isso, doutor? A elastografia hepática, né, a gente pode fazer tanto por ultrassom, quanto por ressonância, quanto por um aparelho que a gente chama fibroscan, e ele vai medir a dureza do fígado. Quando a gente tem fibrose, conta dessa inflamação progressiva e evolui para fibrose no fígado, o fígado vai ficando mais duro, endurecido. Então, na elastografia, a gente quantifica essa dureza do fígado, né, a rigidez desse fígado. Então, aí a gente vai, né, dizer, de acordo com aquele valor, se o paciente está com, né, uma fibrose significativa ou não, se ele está com cirrose, se ele está evoluindo ou não. Né? Então, ela avalia isso. Lembrando que, às vezes, o paciente está com o fígado muito inflamado. Se ele estiver com o fígado muito inflamado, com as enzimas muito altas, ele vai ficar endurecido. Então, não quer dizer que essa pessoa tenha cirrose ainda, né? Então, às vezes a gente tem que avaliar se realmente aquele exame dá para ser feito ou não, né? No caso dele tiver enzimas muito alteradas, não dá para a gente fazer um paciente elastografia, né? Às vezes a gente precisa fazer a biópsia. Porque a elastografia a gente não consegue evidenciar o que está causando, se a gente tem dúvida. Eu tenho dúvida se esse paciente está com alteração na enzima porque ele pode ter um vírus B e porque ele pode estar com gordura no fígado. Ele tem gordura, mas ele tem um vírus B. Está com alteração em enzimas. O que é que está causando? Precisa saber o que está causando para fazer um tratamento adequado. Então, às vezes, eu preciso fazer a biópsia nesse fígado. Aí é mandatório fazer a biópsia nesse fígado para a gente poder diferenciar e fazer o tratamento adequado. Olha, Nildo, veja, a resposta às vezes não é tão simples, porque nós médicos, a gente tem uma sequência, que é anamnese. Ou seja, começa com a conversa. É preciso sentar com o médico e conversar. Depois da anamnese, o médico vai fazer as suas suspeitas. Eu acho que ele tem isso, acho que ele tem aquilo, ou eu tenho certeza que ele tem isso. Depois que o médico acha que tem uma doença, ou tem certeza que tem uma doença, existem exames complementares que complementam o raciocínio. Que pode ser um exame de sangue, pode ser uma tomografia, pode ser uma ressonância. E às vezes esses exames vão puxando a necessidade de outros, como a elastografia, como a... Ou seja, é preciso passar por um cortejo. Se há uma suspeita de uma doença, é preciso fazer uma entrevista, identificar, porque muitas vezes o paciente quer, e nós desejaríamos ter isso para oferecer. Eu tenho uma tomografia do corpo todo que eu faço uma e digo tudo e não preciso fazer mais nada. Mas não funciona muito assim. As coisas elas têm que ser indicadas, elas têm seus padrões e para isso tem uma sequência. Mas se você já tem um diagnóstico qualquer que seja, por exemplo, do fígado gorduroso, da esteatose hepática, é bom que você passe por uma avaliação por alguém que entenda do assunto e que lhe mostre qual é o caminho a seguir. Saulo Santiago, muito grato por nos acompanhar. Como ele começou aqui dizendo irmão Augusto, além de um valoroso irmão, é um médico de excelência, a gente aqui agradece o irmão Saulo, que é maçom, e por isso assim nos cumprimentamos como os irmãos. Obrigado, irmão, por nos acompanhar. Obrigado pelo seu comentário aqui sobre o médico de excelência. Somos apenas médicos trabalhando pela nossa cidade e felizes com isso. Hoje estou contando aqui com a presença da doutora Gabriela Marinho, uma médica de excelência, uma conhecedora de assunto que mostra conhecimentos realmente muito sacramentados em hepatologia, mas é gastroenterologista, faz endoscopia e hepatologia especificamente. Estamos conversando porque julho é o mês que faz as hepatites virais, mas já saímos das hepatites virais, já estamos na esteatose hepática, na gordura do fígado. Tem inclusive uma história da gordura do fígado, porque no passado se acreditava que todo mundo tinha cirrose e era devido à bebida alcoólica. Tem uma história de uma freira, né, historicamente, de que ela não bebia nada e teve cirrose hepática. E quando ela faleceu, ela jurava que não bebia e todo mundo dizia que ela bebia todo o vinho da sacristia. De fato, existe a cirrose hepática induzida pelo álcool, mas existe esse outro caminho aí que a senhora comentou, que
que é da esteatose, que pode fazer a esteatohepatite, que é a inflamação, e aí vira. Para cirrose, né? É um estigma muito grande em quem tem cirrose, né? Quem tem cirrose é muito estigmatizado de que, então você bebeu? Não bebi nada. E não necessariamente, hoje a gente já tem, né? N causas, tem as hepatites, tem as doenças autoimunes, a gente tem várias doenças genéticas, né? E a gente tem a gordura no fígado, né? A maioria hoje a gente acha pacientes que não descobriram nada e aí chega com cirrose, que a gente fala que é uma cirrose criptogênica, ou seja, investigou tudo e não descobriu nada, mas quando a gente vai tentar resgatar a história desse paciente, olha, você já teve alguma história? Como é que era? Você tinha sobrepeso, obesidade? Sempre fui gordinho, sempre, né? Tinha um ultrassom lá que falou que eu tinha uma gordurinha, né? Então, na maioria das vezes, esses pacientes às vezes tinham lá uma doença, né, metabólica, tinha gordura no fígado, que evoluiu para cirrose e não foi acompanhada adequadamente, e aí não foi seguida e chegou, né, nesse estágio. Então existe isso, é preciso que você fique atento, não é aqui assustando ninguém, mas a gordura no fígado tem que ser vista com seriedade. Estabelecer qual é o seu real risco, e às vezes eu vejo, isso é próprio dos pacientes, acho que é próprio da humanidade, às vezes a pessoa quer fazer o exame mais sofisticado, o mais complexo, e no final de tudo você vai sair com a mesma receita. O tratamento está na sua forma de viver. Isso talvez seja a parte mais difícil, né, doutor Gabriel? A pessoa mudar. Depende da pessoa, mas, né? Ele vai ter que se adequar a um tipo de dieta que não é a que ele gosta, é o que o nutricionista quer, junto com o hepatologista, e precisa fazer uma atividade física. Hoje a atividade física, cada vez mais, está sendo conhecida como um dos grandes tratamentos para tudo. Até as questões da perda muscular, da idade, da sarcopenia, das doenças que se associam. E a própria esteatose hepática, o sobrepeso, essa gordura no fígado, elas também aumentam os riscos de se ter infarto agudo do miocárdio e AVC, que é outra história. Você fala, não tem nada a ver com o fígado? Olha, não tem nada a ver, vírgula, já que cerca de 25% das pessoas vão falecer de infarto ou de AVC. E a esteatose hepática é um dos seus fatores, né, doutor? Exatamente. Também. Já é um paciente que a gente vê que o metabólico, né, a parte do metabolismo dele já não é boa, então o paciente tem predisposição muito maior de doenças cardiovasculares, né, de AVC, de infarto. Então, são pacientes que a gente sempre, olha, vai investigar direitinho essa parte do seu coração, porque eles têm um risco muito aumentado cardiovascular. Tem que acompanhar de perto com endocrinologista e às vezes com cardiologista. O doutor falou que também na resistência à insulina, isso já é um pacote. A síndrome metabólica, na verdade, hoje, né, que é alterações de triglicerídeos, alterações de HDL, circunferência abdominal, pressão e da glicemia de jejum alterada. Se você tiver esses componentes aí, alguns desses, você pode ter a síndrome metabólica, que aumenta o risco de você ter doenças arteriais. E as principais são infarto do coração e infarto do cérebro, que é o AVC. Bom, doutor, acho que você... Pois não. Voltando, falando do risco cardiovascular nos pacientes com hepatite C também tem um risco aumentado de doenças cardiovasculares, né? Porque tem inflamação sistêmica. O vírus C é um vírus, apesar dele ter uma afinidade muito grande pelo fígado, ele é um vírus que causa uma inflamação sistêmica, uma doença no corpo inteiro, né? Ele pode causar artrite, glomerulonefrite, né? Lesão no rim, né? Demência, né? Então é um vírus que ele causa uma inflamação sistêmica e alterações que aumenta o risco de outros cânceres de linfoma também. Antigamente a gente tinha muito mais esses casos. Depois de 2011 começou as medicações novas, né? A gente não vê mais com tanta frequência. Mas é um vírus que acomete o corpo todo e maior risco de infarto também. Eu não sou muito velho não, mas eu me lembro quando a hepatite C era só interferon. No passado era só interferon, depois era ribavirin e hoje já deve ter mais um monte. Hoje nem usa mais. Essas não existem mais, não é? Praticamente não usa mais ribavirin. A gente falar de interferon e de ribavirin, eu ia falar, esse aí da década de 90. Mas não usa na infância, né, nas crianças, né? Em crianças ainda se usa muito, essas medicações ainda não são tão usadas em crianças, então usa nas crianças menores de 30, né, pacientes menores de 30 quilos também, aí fazem um uso muito forte. Ainda existe? Ainda existe. Bom, então não está tão antigo assim. Eu não entendo nada de hepatite, sou só um curioso aqui. Bom, nós estivemos aqui hoje com a doutora Gabriela. Doutora Gabriela, gostaria de fazer mais algum comentário específico, mais alguma recomendação?
Não, eu acho que assim, a testagem, né? A gente testar é o mais importante, né? Essa parte da conscientização, todo mundo tem que fazer esse teste, né? Independente de ter fator de risco ou não, todo mundo tem que fazer. Tem que fazer os exames. Os exames para testar, ver se tem, ver se precisa vacinar, ou tratar se tiver, isso eu acho que é o mais importante. Então seria uma recomendação para todos. Universal. Aquelas anti-HCV total, Anti-HCV, anti-HBS, HBS, anti-HBC total. São sorologias que seu médico ou qualquer médico ali pode solicitar para você e você investigar adequadamente, ver se precisa vacinar. Às vezes o paciente chega com anti-HBS negativo e o médico não faz a vacinação. Então é importante vacinar se você tiver negativo, tá? Nadígena Macedo, boa noite a todos. Boa noite, Nadígena. Jacobina, né? Muito obrigado por nos acompanhar. Andressa Sena. Andressa é uma amiga nossa que eu tenho a satisfação de todo dia na academia encontrar com ela, a gente malha junto. Esse fim de semana eu encontrei com ela e com o esposo dela, o Wilson, e a gente fez uma festa junto. Muito bom. Obrigado, Andressa, por nos acompanhar. O uso de creatina auxilia nossos músculos, favorece o cardíaco também? Essa é uma pergunta completamente diferente. Assim, a creatina, né, a gente não tem, eu vou falar pelo fígado, né, assim, aí na parte cardíaca, que eu saiba também não tem nenhuma repercussão, na parte do fígado também a gente não tem, né, repercussão no uso da creatina, porém a gente tem que ter cuidado com os suplementos, a procedência desses suplementos, se eles não têm contaminação. Tem alguns suplementos que às vezes foi o paciente usando só creatina, foi evidenciado que estava com alteração, mas a creatina geralmente não causa. Vamos estudar, foi avaliar a substância que tinha, não tinha só creatina. Tinha oxandrolona, tinha outras composições ali, alguns metais pesados, e isso pode agredir o fígado também. É importante a gente saber a procedência daquela substância. A doutora comentou aqui, en passant, sobre oxandrolona. Acho que talvez seja o que as pessoas mais hoje em academias têm aquela apologia de usar alguma coisa para chegar rapidamente a um bom resultado muscular. Mas esse resultado muscular pode cobrar um preço até para o fígado, né, doutor? Pessoal, os anabólicos, eles causam uma alteração hepática, né? E podem cursar com alteração, se pode usar. Não depende, às vezes, da dose. Às vezes a pessoa usou uma dose que falam que é baixa, mas aquilo pode causar alteração ali pro resto da vida da pessoa. Então, podem causar alterações principalmente vasculares, né, dentro do fígado, e essas alterações podem ficar, perdurar pelo resto da vida, que pode evoluir para cirrose, pode não evoluir, a gente não sabe, né? Atualmente que a gente vem estudando mais isso, a gente já tem evidenciado bastante alteração, além de formação de nódulos, né? Adenoma é um nódulo que pode sangrar, pode, né, pulsar pode malignizar, virar câncer, principalmente em homens. Então, tem essas repercussões também do uso e é um sorteio. Você pode ser sorteado para ter, você pode não ter e você, né, tem que ver a que custo isso vai valer a pena para você, né? Porque você não vai usar isso o resto da vida. Você pode usar ali por um tempo e aquilo pode ter sequelas pro resto da sua vida. A gente ia falar de hepatite, mas as coisas vão puxando e aqui saiu na oxandrolona. Há uma apologia hoje a ganhar massa muscular, enfim, estética. Tome cuidado, tome cuidado. Na verdade, se você vai usar algum hormônio, alguma coisa, tome cuidado. Nós temos um sistema hormonal no nosso corpo que ele é perfeito. Nós temos um hipotálamo em cima, tem uma hipófise juntinho, e esses dois órgãos eles controlam os outros com hormônios especificamente. Tudo que você pode fazer para bagunçar esse eixo talvez não seja bom. Então tome cuidado com essas propostas miraculosas. Se você quer ganhar um corpo muscular grande, você vai ter que ir pelo caminho difícil e não vai chegar rápido. O caminho é difícil mesmo, mas é possível. Andressa Sena, um pouco sobre infecções bacterianas e riscos cardíacos. E os riscos com relação ao fígado, infecções bacterianas e fígado. Nos preocupamos com isso, doutor? Uma pergunta muito solta, como é que funciona isso? Aquelas hepatites transinfecciosas. Transinfecciosas, né? Qualquer infecção, uma sepse, uma infecção bacteriana, pode cursar com alteração hepática.
hepática, né? Então, dependendo do grau da inflamação, causa ali uma resposta inflamatória sistêmica e que aquilo vai cometendo todo o organismo, inclusive o fígado, e aí pode causar um quadro de uma hepatite, uma insuficiência hepática, uma hepatite aguda grave. Então, qualquer tipo de infecção, até outros vírus também. A gente falou dos vírus A, B, C, D e E, mas tem vírus que não são específicos, né? Não são específicos ali para o fígado, mas que causam também lesão no fígado. A herpes, citomegalovírus, o Epstein-Barr, o HIV, então todos os outros, a dengue, chikungunya, todos os vírus, eles podem causar lesão no fígado também. Nadine me corrigiu, é de Petrolina. Eu já te conheci de Jacobina, mas eu sei que depois Nossa Senhoria mudou para Petrolina. Um abraço, Nadine. De Petrolina para Vitória da Conquista. Muito grato, Nadine. E Mara Oliveira nos dá uma boa noite. Bom, com boa noite de Mara, nós vamos aqui também encerrando. Tem mais uma pergunta? Tem. A Andressa Sena pergunta: estamos vendo muitos casos de câncer de pâncreas com metástase em fígado. Fala um pouco sobre essa relação tão próxima. Câncer de pâncreas com metástase em fígado. Isso, para botar essa relação próxima. Qual é essa relação, doutor? Tem, assim, os cânceres em si, qualquer um pode sofrer metástase, né? A gente tem a metástase por continuidade, então o órgão mais próximo, por via hematogênica e via linfática. A via hematogênica pelo sangue e a linfática por linfonodos ali locais, né? O pâncreas está muito próximo do fígado, ele compartilha uma circulação, né? Ali venosa muito próxima, então tem mais facilidade, né, de ter alguma metástase para o fígado. O fígado é um órgão que ele sofre muito com metástase de qualquer órgão, principalmente dos órgãos abdominais, do intestino, né? Então, ginecológico, então a gente tem, é um órgão que ele é altamente vascularizado, então quando a gente tem uma célula cancerígena que cai na corrente sanguínea, o fígado ele é um dos principais órgãos que vai sofrer metástase e a gente consegue, né, aí evidencia vários nódulos, aí você consegue ver vários nódulos, geralmente não é um único, são vários, né, que ficam ali espalhados pelo fígado. Então não só o pâncreas, mas qualquer outro. O ruim do pâncreas é porque o pâncreas às vezes você só descobre uma fase muito terminal ali dele, né? Quando ele começa a causar sintomas é porque ele já está muito avançado, já está às vezes com metástase, então daí a dificuldade do tratamento também. O câncer de pâncreas, bom, aqui a gente foge um pouquinho do nosso, digamos assim, expertise, mas o câncer de pâncreas talvez seja um dos mais terríveis, justamente isso que a doutora falou, porque quando ele já tem sintomas, ele já está uma doença avançada, e os tratamentos nem sempre são efetivos. Talvez se pudesse falar de prevenção, e uma das coisas que causa o câncer de pâncreas é a pancreatite crônica, que pode estar associada também à ingesta alcoólica. Então, às vezes as pessoas que bebem até têm uma pergunta se pode, deve beber. Olha, recomenda-se 20 a 25 gramas de álcool por dia. Isso é uma pequena quantidade. Às vezes os excessos a isso podem lhe causar doenças no futuro, no fígado, a própria cirrose, o próprio câncer de fígado. O câncer, aliás, a bebida alcoólica causa câncer de intestino também, câncer de esôfago, câncer de boca. Então, a ingesta de bebida alcoólica tem que ser realmente com parcimônia eventual, em pequenas quantidades. Eu quero agradecer aqui a doutora Gabriela Marinho. A gente começou falando de hepatite viral, fizemos um pequeno passeio pela gastroenterologia e pela hepatologia. Muito grato, doutora, pelas suas informações, grato a vocês que nos acompanharam. Deixar a doutora aqui para as suas últimas informações, os seus últimos comentários, e mais uma vez, em nome da Policlínica Sagrada Família, onde nossa especialidade é você, agradecer a você que nos acompanha e a doutora Gabriela Marinho por ter abrilhantado o nosso encontro hoje. Agradecer o convite, a presença de todos, as dúvidas, e é importante, né, a gente sempre buscar o seu médico de confiança para tirar todas essas dúvidas também e evitar a gente acabar indo para mídias sociais para a gente poder buscar ali a resposta, que às vezes isso pode ser pior para a gente. Então busque o seu médico, tire suas dúvidas e a gente está aqui para ajudar. Obrigado, doutor. Uma boa noite. Certo? Tá bom?
Sai passeando para um lado, para o outro, sai para o outro. Até esse de pâncreas. A Vanessa, você não malha comigo todo dia de manhã. Eu sou da galera das 5h40 lá da academia. Esse fim de semana eu fui para um encontro de a Rota do Vinho.